Amém, irmãos? Boa noite. Que graça e a paz do Senhor esteja conosco, seja conosco. Glória a Deus. Queria em primeiro lugar agradecer a Deus por esse tempo precioso que a gente tem tido aqui. Momento para falarmos, daquilo que é mais precioso para Deus. Nossa casa, nossa família. Aproveitando, eu queria apresentar minha esposa, eu queria que ela ficasse de pé, meu amor. Mulher que me acompanha há praticamente 23 anos, irmãos. Estamos juntos, casados há 17 anos. Amém? Só ela sabe, irmãos, o que é caminhar ao meu lado. Só ela sabe. Em todas as fases, todas. Quando a gente diz que tem que sair de uma cidade para outra, largar tudo, ir embora, e vai, aí pisa em Araguari, agora tem que ir embora de Araguari, vai para Uberlândia. Essas são as mulheres que decidiram, irmãos, abrir mão da sua vida para viver o propósito junto com o seu marido. Amém. Os meus filhos também, Natan, fica de pé, meu profeta. Eu costumo falar que todo Davi ele tem um profeta na sua vida, um Natan. Esse é o meu Natan, irmãos. Uma sensibilidade violenta também. Sente o mundo espiritual, sente as coisas. E é o filho que já caminha ao meu lado, amém? Minha filha, onde está? Nicole. Está aqui, fica de pé. Essa é Nicole, a minha princesa também. Filha que o Senhor me deu, 16 anos. E que muito audaz na palavra, que tem caminhado muito fortemente nas escrituras. Eu louvo a Deus também por isso. Amém? Se assente em nome de Jesus. Vamos trabalhar? Irmãos, eu queria trazer uma palavra diretiva, nessa tarde, especialmente para as mulheres. Amém? Eu quero conduzir essa palavra. Então eu queria que as mulheres tivessem graça, em primeiro lugar, paciência e espírito disponível para ouvir aquilo que o Espírito quer comunicar a nós. Amém? Nós falamos sobre o homem e a mulher, na questão do casamento, mas hoje eu queria falar a mulher. Então vamos falar alguma coisa relacionada, como mãe, como esposa, mas eu queria falar diretamente à mulher. Amanhã pela manhã, juntamente, que no café vamos estar falando aos homens também, juntamente com a palavra de paternidade. Então hoje é diretivo às mulheres, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Nós estamos desde quarta-feira no Gênesis, irmão? É bom porque nós precisamos, para a gente entender a mente de Deus, nós precisamos sempre caminhar na origem. A origem vai sempre nos explicar tudo. Gênesis capítulo 3. Obrigado, Espírito Santo. Gênesis capítulo 2, 18. Para a gente adiantar, 21. Gênesis 2, 21 diz assim: Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe, e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-lhe-á de varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mulher, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Eu quero começar a construir com você. Talvez você vai falar, mas parece que as palavras não estão se encaixando. Não é que não estão se encaixando, elas estão se complementando. Já para que nada roube aquilo que está sendo liberado, nós queremos entrar em alguns pontos desta palavra, que na verdade vai complementar e vai construir com tudo que já tem sido falado até aqui. Não é que nós estamos vendo coisas diferentes, na verdade nós estamos
debaixo de um prisma, de um ótico diferente para construir a mesma coisa. Amém? Primeira coisa que eu queria falar para você é que esta mulher chamada Eva, ela veio de um homem chamado Adão. Quando o Senhor dá esse sono pesado, né? Entendemos que ali o Senhor havia matado, assim como o último Adão, e que a igreja do Senhor nasceu da morte de Cristo. Assim também no primeiro Adão, a mulher iria nascer da sua morte. E ali a Bíblia vai dizer que cerrou-se a sua costela, e dessa costela, na verdade, veio nascer, veio se transformar, veio o Senhor formar esta mulher através da sua costela. Quando nós falamos, irmãos, de osso, nós falamos de uma das estruturas mais fortes, ou a mais forte que o corpo humano tem. Quando nós pegamos os fósseis, são de inúmeros anos que esses fósseis, eles são trabalhados em cima de ossos, e assim nós vamos que às vezes tem bilhões de anos, e aqueles ossos ainda estão ali suportando o tempo. Então, quando a palavra do Senhor diz o osso, mas o grande sábio Salomão em Eclesiastes, ele vai dizer que não sabia como se formava os ossos no ventre daquela que está grávida. Então, quando nós falamos do osso, nós falamos de um grande mistério de Deus, porque a Bíblia está dizendo que a mulher foi formada do osso, só que Salomão está dizendo que não sabe nem como se forma o osso no ventre daquela que está grávida. Então agora a mulher, ela começa, né, ela engravida e começa a gestar aquele filho, e de repente aquele filho, em um dos meses, forma-se o osso. E o osso é uma estrutura muito forte. E a Bíblia está dizendo que agora o Senhor vai tirar da costela do Adão para se formar a mulher do osso do homem. Isso significa que essa mulher, ela deveria ter a mesma estrutura que o homem tem. Entenda bem, mulheres, o que eu vou dizer para você. Nós começamos a entender que desse osso foi retirado para que a mulher se formasse, para que a estrutura da mulher se comportasse da mesma forma estrutural que o homem tivesse. Quando nós partimos do pressuposto que o Senhor aqui não estava estabelecendo nada espiritual, mas o Senhor estava falando de uma mulher que de forma fisiológica e de forma estrutural, ela viria a existir no corpo como seu marido também estava em corpo. Então agora, da mesma estrutura que aquele homem ele tinha, ele caminhava, e todo o seu esqueleto dava a sua estrutura como corpo humano, como ser humano, a sua mulher, através da costela, também desenvolveria, como uma mulher humana, como um ser humano, a sua estrutura. Agora o Senhor está construindo, dentro desse universo, sempre algo muito espiritual, como a pastora Karine falou aqui. O casamento é por fé, o casamento é espiritual. Mas eu quero trazer para você de um outro prisma. O osso que foi tirado do Adão é o osso que fez esta mulher também ficar de pé. Porque se nós tirarmos a estrutura óssea do corpo, nós viramos um boneco de carne mole e caímos ao chão. O que nos deixa de pé são os ossos. Toda a estrutura do esqueleto humano nos deixa de pé. O que eu quero fazer entender para você hoje, mulher, da mesma forma que foi colocado o osso no homem, foi colocado o osso na mulher. Isso significa, nesse ponto de vista, nessa ótica, o Senhor não estava falando de uma vida espiritual. O Senhor estava falando dentro de uma ótica que essa mulher seria um ser humano como Adão também era. Até porque ela deveria se relacionar, até porque ela deveria falar, até porque ela também ia ver como Adão via, até porque eles teriam que se relacionar futuramente, sexualmente, para ter os seus filhos. Então o Senhor está tirando uma mulher humana da costela de Adão. O que é isso, pastor? Uma mulher humana. Diga, eu sou humana. Eu sou humana. Muito bom, vamos avançar. Agora você entendeu que do Adão saiu uma mulher humana e não uma mulher espiritual. Entenda o que eu vou dizer para você. Como assim, pastor? Do osso foi tirada uma estrutura humana, óssea. Do osso foi tirada uma mulher que via, que ouvia, que se relacionava e que ia estar com seu marido.
Só que, irmãos, agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou falando da formação da mulher. A mulher foi tirada da costela, ouvimos isso todos os dias, para que estivesse aonde? Ao lado do homem. A minha pergunta é: por que que as mulheres caminham atrás e não ao lado? Se a costela foi colocada ao lado, é para que a mulher caminhe ao lado. Por que que dentro da formação do homem, olha o prisma que eu estou dizendo para você, a ótica que eu estou vendo a situação. Por que disseram para você que se você foi formado do Adão, da costela do seu marido e foi tirado, você depende também totalmente da vida espiritual dele? Não. Isso é um sofismo, uma mentira, que foi estabelecida para que as mulheres andassem atrás e não ao lado. Se o Senhor estabeleceu que você fosse adjuntora, auxiliadora, é para estar ao lado. Nenhuma mulher consegue ser auxiliadora ou adjuntora atrás. Então agora a mulher, ela conecta na vida espiritual do homem, e só aquilo que o homem pode dar é a vida que ela tem. Então se o homem, ele não busca Deus, ele não tem um relacionamento com Deus, você morre? Não. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que ainda a mulher crente santifica um marido descrente. Deus nesta tarde vai tirar as mulheres de trás e vai colocar ao lado. Vai trazer a mulher para andar ao lado e não atrás. Deus está fazendo assim nessa tarde. Sai de trás e caminha ao lado. Continuando. A estrutura do osso fala de uma mulher ser humano. Pastor, por que então que aconteceu a desgraça que aconteceu? Escute, justamente porque a mulher que se fez humana não se tornou espiritual. O que ela diz? Eu sou humana, eu tenho o Adão. Então se agora o Adão falha, eu também falho. Não é assim? Que falamos de casamento, irmãos. Eu não gosto nem de falar muito sobre casamento, porque eu tenho algumas concepções que as pessoas não aceitam. Como assim, pastor? Por exemplo, se meu marido não me dá atenção, eu vou trair ele. Posso falar? Covarde. Mulher covarde, que não tem joelho para botar no chão. Por quê? Porque a mulher foi chamada para andar ao lado e não atrás. Pastor, então por que a mulher ela não consegue andar do lado? Porque ela foi tirada da costela do Adão, e da costela saiu uma estrutura física da mulher e não espiritual. A cobertura do homem, aquilo que o homem é, o como ele busca, o quão ele é espiritual, não isenta a mulher de se relacionar com Deus. Meu marido está lá no céu, eu vou ficar pegando uma carona nele. Não. Pastor, mas não tem mais. Vou te explicar agora. Por que a Eva correu para ir para a árvore, para comer do fruto proibido? Pastor, porque Adão estava dando mole. Ok, essa é a sua ótica, eu entendo e também vejo assim. Mas eu quero colocar mais uma ótica em você. Porque ela foi formada uma mulher humana, mas não desenvolveu a sua espiritualidade com Deus. A Bíblia não diz que a salvação é individual? Eu não posso salvar minha mulher. Se ela não se relacionar com Deus, ela ficará. Tem gente carregando mulher nas costas, enquanto deveria, mulher, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e o pai que te vê em secreto vai te recompensar. Aprenda a botar o teu joelho no chão, não dependa só de mim.
Sou o marido, sou a cobertura, sou aquele quem Deus colocou sobre a vida dela, para cuidar, para amar e para cobrir espiritualmente, mas eu não sou Deus. Por que mulheres fracas dentro da igreja? Porque os seminários de mulheres, as campanhas, é só as poderosas, o isso, aquilo, porque mulheres não têm relacionamento com Deus. Deus te fez uma estrutura espiritual, você precisa desenvolvê-la, não dependa só do seu marido. A estrutura de Adão era a estrutura física, humana da mulher, tirou do osso, não tirou do espírito, tirou do osso do Adão. Porque a mulher só fica no vácuo, e só ficar no vácuo do marido, só come o que o marido tem. Se o marido não come, ela também não come. Se o marido peca, ela também peca. Que auxiliadora é essa? Que adjuntora é essa? Que anda atrás, a auxiliadora é do lado, é auxiliando. Se porventura o marido não é o que deseja, não é olhar para o outro bonitão, é olhar para o autor e consumador da fé. Deus está convocando um exército de mulheres nesses dias. Deus está convocando um exército de esposas nesse dia. Sabe para quê? Para colocar assim em mulheres: eu estou tirando vocês de trás dos maridos, eu estou tirando vocês do anonimato, eu estou tirando vocês do esconderijo, e eu estou colocando vocês ao lado, para serem auxiliadoras, para serem idôneas na missão também de vocês. A estrutura da Eva era estrutura carne e osso. Deus não tirou da alma, Deus não tirou do espírito, Deus tirou da carne dele, Deus tirou do osso dele. Estava falando: agora você é uma mulher. Mas era uma mulher humana como todas, era uma mulher carne e osso como todas. Qual é a diferença de uma mulher por outra? Uma não tem o Senhor, a outra vai ter o Senhor. Qual foi o problema de Eva? Se tornar a Eva, a mulher que saiu da costela do primeiro homem, mas não desenvolveu a sua vida espiritual. Vamos lá? Por isso que o primeiro Adão, Cristo, ele se apresentou, o primeiro Adão, ele se apresentou gerando homens, mas o último Adão, ele veio gerando quem? A igreja. Então o primeiro Adão está sendo levantado para gerar quem? O homem. Mas o último Adão está sendo gerado para colocar em ordem a igreja. Toda mulher tem que entender isso. Porque eu só como do vácuo do meu marido. Vamos lá, continuando. Você quer entender uma coisa? O único ser que veio da onde nós saímos espiritualmente e carnalmente foi Jesus, mais ninguém. O único ser que tinha sua vida espiritual e sua vida carnal foi o Senhor. Por quê? Porque a teologia vai dizer que ele era 100% homem, 100% Deus. Por que ele era 100% Deus? Olha para mim. Ele foi gerado pelo Espírito. Ele nasceu de mulher, porém ele foi gerado pelo Espírito. Escuta. Então, o último Adão, ele tinha condição de gerar uma igreja espiritual, porque ele era espiritual. O primeiro Adão não tinha condição de gerar uma mulher espiritual, como o último Adão gerou uma igreja espiritual. O que você está dizendo, pastor? Empurrando as mulheres para uma vida com Deus. Você tem o seu casamento, você pode até ter o seu ministério, você pode ter tudo isso, mas se você não tiver uma vida com Deus, tudo vai fracassar. O que você está dizendo, pastor? Que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele foi aquele que originou uma mulher espiritual. Quem? A igreja. O primeiro Adão originou apenas uma mulher carnal, uma mulher humana e não espiritual. Aonde estava a espiritualidade que a mulher deveria desenvolver? Em Deus.
A Bíblia vai dizer sobre alguns seres híbridos, que é a fusão do mundo metafísico com o mundo espiritual. Você sabe como Jesus veio? O Pai, pelo Espírito, colocou uma semente na mulher. Esse era o único ser capaz de gerar um outro ser espiritual. Esse era o único ser capaz de desenvolver uma igreja, uma mulher espiritual. O primeiro Adão gera uma mulher humana. Sabe qual é o problema das mulheres hoje? Pode falar? Prioridade. Eu sou uma mulher em que foi constituída da costela do meu Adão. Tenho o meu marido dentro de casa. Amém. Tenho meus filhos dentro de casa. Glória a Deus por isso. Qual é o nosso problema? O problema dos nossos dias? Que a mulher, irmãos, em vez dela buscar esse lugar em Deus, ela vai fazer bolo. Ela prefere ir todo dia no salão. A chapinha não está boa. E ela vai introduzindo coisas na sua cabeça, na sua mente. E não tem tempo para Deus. A mulher que não tem tempo para Deus só tem um destino: Eva, queda. Eu ando no vácuo do meu marido. Olha, meu marido agora ele foi lá nas estrelas, foi lá no céu. E tu, mulher? O que o seu marido vive é uma coisa, o que você vive é outra. Isso para você conseguir ser auxiliadora e adjuntora. Só que a prioridade das mulheres hoje, por quê? Lá em Uberlândia nós falamos, não tem nada para fazer. E a mulher vem de pegar a Bíblia e ir para o seu quarto e orar por meia hora. Ela vai fazer um bolo. Mas por quê? Porque o marido quer. Mas às vezes, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O bolo pode ficar em segundo plano, porque o teu marido prefere uma mulher adjuntora do que comer um bolo gostoso. Porque na hora da prova, ele não vai olhar para o bolo. Na hora da prova, ele vai olhar no teu olho e vai falar: você está comigo em oração? O negócio está ficando estreito. Pastor, você está dizendo que não tem que fazer o bolo? Não! Eu estou dizendo que quando a mulher não tem o que fazer, ela inventa. Pastor, de onde vem o silicone? Invenção. Da onde vem pintar a unha todo dia? Invenção. Por quê? Porque no dia que ela pegar e falar: a minha mente está firmada no Senhor, eu tenho um Adão que saiu para trabalhar, o Adão está gerando em mim uma estrutura de mulher, mas eu preciso ser uma mulher espiritual, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso estar com Ele, assim como meu marido está, eu preciso estar. Assim não tem queda. Assim não tem queda. Sabe por que os casamentos estão caídos? Tem muito homem que não vale muita coisa, mas a maioria das mulheres estão sem prioridade, não entendem o seu papel espiritual. O seu papel espiritual, a ausência do seu papel espiritual vai prejudicar o seu papel como mãe, o seu papel como esposa. Porque a primeira coisa não está no casamento, a primeira coisa está em Deus. Falaram, os que me antecederam falaram muito bem sobre o papel da mulher, a mulher no casamento, a mulher fazendo isso, a mulher fazendo aquilo. Eu quero falar sobre a mulher com Deus. A estrutura da mulher, a formação da mulher, que Adão, um homem carnal, um homem humano, poderia dar, é outra mulher humana. Quem poderia gerar uma mulher espiritual? Só um homem que também era espiritual. Quem? Jesus. Por isso ele foi o último Adão e gerou uma mulher espiritual chamada igreja. Qual é o papel da mulher? O papel da mulher é estar com Deus, é buscar ao Senhor, para que ela saia de trás e venha para o lado, para que ela se posicione na lateral e não fique só atrás. Falamos algumas mulheres, pastor, ela quer subir a cabeça, ela está aqui em cima. Mas o papel dela é ao lado. Não é em cima, mas também não é atrás. Tem muitas mulheres que não estão em cima.
Tem outros que querem ficar em cima, ser cabeça, mas a maioria não quer estar em cima, a maioria quer estar atrás. Deus está removendo você desse lugar hoje e te trazendo para andar ao lado. Pastor, mas eu gosto tanto de fazer bolo. Faça menos bolo e vá orar mais um pouco, porque o seu filho lá na escola vai ser livrado do assédio sexual, da perseguição demoníaca, quando você estiver orando e não fazendo bolo. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem muitas coisas que as mulheres colocam como prioridade, colocam na frente. Mas meu marido trabalha, mas eu não trabalho, eu fico aqui em casa, não faço nada. Aí mulher, vai orar mais um pouco, vai buscar a Deus mais um pouco, vai ler a Bíblia. Mas eu tenho casa para arrumar. Arruma a casa, mas quando arruma a casa, você vai arrumar outra coisa para fazer. Por quê? Porque a mulher está sempre arrumando algo para fazer, para colocar na frente de Deus. Pastor, você não sabe da minha vida. Sim, tem alguns 5%. Trabalho, chego cansado em casa. Isso muitas vezes até atrapalha o andamento da casa. Muitas coisas vão acontecendo. Só que eu quero dizer para você, existem muitas que perderam a prioridade de estar com Deus, porque entenderam que o casamento é andar atrás do marido, no vácuo do marido, e fazendo tudo aquilo que o marido faz e apenas recebendo aquilo que o marido tem. Não quer dizer que você vai receber mais do que o seu marido. Eu quero dizer que para você andar ao lado, você também precisa desenvolver a sua vida com Deus. E isso eu estou falando sobre a formação da mulher dentro do Éden. O que eu quero dizer mais para você? Nós temos uma mulher, quem conhece Susana Wesley? Quem foi essa mulher, pastor? A mãe de John Wesley. Quantos filhos ela teve? 19 filhos. Da onde foi gerado John Wesley? John Wesley, aos 5 anos de idade, a sua casa na Inglaterra pegou fogo. E a mãe vai tirando todos os filhos, e os pais tirando todo mundo, o pai está tirando, a mãe está tirando. Quando chegam lá, eles contam as cabecinhas, tem 18, 19 filhos eles tinham, só tinha 18 com eles. Um ficou lá dentro, quem era? John Wesley. De repente corre o vizinho, corre todo mundo, eles conseguem entrar na casa em chamas e arrancam John Wesley lá de dentro. A mãe olhou para John Wesley e a profecia de Zacarias se cumpriu. Esse é um tição tirado do fogo, esse vai queimar. Por que a mulher teve essa ousadia? Por que a mulher não foi para o ouvido do marido? Amor, não. Eu sei que o meu Redentor vive, Ramanacandaraia. O tição vai sair lá de dentro. E quem é esse tição? Esse tição tocou a Inglaterra, esse tição tocou a Europa, esse tição tocou os Estados Unidos da América. Quem foi Charles Wesley? Compôs mais de 9.000 hinos. Um homem que queimava com um violão na sua barriga. Filho desta mulher, porque essa mulher, ela não ficava apenas, minha casa, meu isso, minha unha, minha chapinha, meu silicone endemoniado. Não, essa mulher ia para os pés do Senhor. Essa mulher, ela ficava aos pés da cruz, dizendo: eu estou projetando a minha casa, eu estou projetando os meus filhos. A mulher gerou homens, embaixadores, homens que tocaram a terra. A história da mulher Susana Wesley é a mulher que revolucionou o mundo, porque esta mulher tocou a Europa, tocou os Estados Unidos. O que ela fazia, pastor? Já tem um bolo aqui, eu não preciso fazer outro. A minha unha ainda está boa, eu não preciso inventar moda. Wesley, vem para cá. Charles, vem para cá. Fulano, vem para cá. 1 hora de devocional com 19 filhos. Mas antes ela ficava mais uma, vai ler a história dela, mais 1 hora orando sozinha, para depois 1 hora ir com os 19 filhos. Uma vez por mês ela ficava 1 hora com cada filho. Cada filho. São 19 filhos. Eu falei, essa mulher acho que não era humana. Eu acho que ela já tinha nascido lá do Cristo, não é possível. Mas como, pastor? Prioridade.
O marido está trabalhando. A mulher que não está aos pés do Senhor, que não entendeu o seu desenvolvimento espiritual. Enquanto o homem trabalha, ela está caçando em casa alguma coisa para comprar. Esse forno está um traste. Isso aqui está isso, isso aqui está. Quando o homem chega, oh minha amor, esse fogão está ruim, esse ventilador não funciona, essa casa está caindo. Ei mulher, larga isso e vai para os pés do Senhor. Porque não é só de fogão que vai viver a mulher, não é só de bolo que vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Casamentos falidos, casas fracas, porque às vezes ainda tem um homem, meu Deus, eu estou aqui tentando, escuta, mas o espírito de competição está dentro de casa. Pastor, você não sabe como eu amo a minha esposa. Benção. Aí a esposa, pastor, você não sabe como eu amo meu marido. Ama mesmo? Ou tem lá dentro um espírito de competição? Que espírito é esse, pastor? É quando teu marido chega cansado e você devia falar, meu amor, eu estava orando. Enquanto você via do trabalho, Deus te livrou de um grande acidente. Por quê? Porque eu estava antenado aqui orando pela sua vida. Sabe qual é o espírito de competição? Chegou em casa, não tem dinheiro? Nunca tem? É isso? É aquilo? Competição, uma casa dividida não subsiste. Amanhã a gente conversa com os homens, estou conversando com as mulheres. Que mulher, irmãos, nunca empinou a carroça dentro de casa? Conta para mim, mentira. Que mulher, irmãos, o homem está num grupinho, ela nunca... O cara fica até com vergonha, bota o rabinho entre as pernas e sai. Desonra, desequilíbrio. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mulher precisa desenvolver a sua vida espiritual. Você recebeu do Adão uma costela. O Espírito Santo não vem de Adão, o Espírito Santo vem do último Adão. O Espírito Santo vem de Deus. Você precisa desenvolver a sua vida espiritual. Como assim, pastor? Vamos caminhando. Pastor, a Bíblia diz que o marido ele tem que amar a esposa, sim. Ele tem que cobrir a esposa, ele tem que se matar, ele tem que fazer tudo, ok. Eu estou falando às mulheres. Com o homem é outra coisa. Aleluia. Pergunta para você. O meu Senhor, ele tem uma noiva, sim ou não? Quem é a noiva? A igreja. Olha para mim. Se a noiva não estiver pronta, ela vai com ele? Por que eu tenho que carregar tudo? Por que sempre coloca na conta do homem tudo? Se até o Cristo que morreu na cruz vai deixar a gente aí, chamado noiva. Pastor, mas parece que as palavras estão... Não, elas estão se completando. Para tudo que tu ouviu sobre esposa, na sua relação em casa, aprenda primeiro a relação vertical. Que aí a horizontal não falha. Porque, irmãos, eu confesso para vocês, até anos atrás eu tinha antipatia de cursos para casais. Tinha. Falava para minha esposa, eu não vou nesses lugares. Porque chega lá, irmãos, é só, você tem que dar o cartão de crédito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que isso, você tem aquilo. E ninguém botava ninguém no lugar. Homem, você fica no seu lugar, mulher, você fica no seu lugar. Porque, irmãos, tudo é muito bonito quando a gente fala. Quem vive a prática aí? Só eu? Todos nós. Quando a gente vai para a prática, irmãos, tem hora que é briga de espada. Não adianta que eu não vou ficar mentindo aqui para você. Eu fui num encontro de casais, um pastor chegou e falou assim, nós nunca brigamos, né amor? Eu levantei e fui embora. Mentiroso. Falso. Quem é que nunca brigou dentro de casa? O que nós estamos fazendo? Equilibrando. Como equilibrar? Ah, o meu marido, ah, o meu marido. Não! Ah, o meu Deus!
Porque se você entender que você herdou do seu marido uma estrutura, que ele vai te abençoar, que ele vai te cobrir, que ele vai orar por você, que ele vai ser o sacerdote do lar e da casa, sim, amém. Mas não adianta ele ser o sacerdote e você ser a perturbada. Vou dizer, tem homens aqui que nem dentro de casa fala mais. Ó, entra mudo e sai calado. Porque como diz o grande Salomão, tem uma mulher ranzinza dentro de casa. É o dia inteiro na cabeça. Mulheres, tem coisas que o teu marido não pode te dar. Mas tem coisas, se você procurar aquele ali, ó, o Senhor dos Exércitos, Ele vai mexer a sua casa, Ele vai pegar o seu marido, Ele vai fazer o que tem que fazer. A questão são as nossas prioridades. A questão, mulher, aonde estão os teus olhos? Se o noivo que é um noivo, olha para a noiva, Rosa de Saron, minha amada, meu isso, meu aquilo, mas naquele grande dia, se ela não tiver espiritual, se ela não tiver preparada, por mais que ele escreveu isso aqui tudo, ela ficará. Pastor, então cadê o amor? Não sei. Ficou. Quem está comigo? Me desculpa que esse é o meu jeito. Se a mulher não se tornar espiritual, ela fica. Ela pode casar com John Wesley, ela fica. John Wesley vai ser salvo, a salvação individual. Só que eu conheço mulheres, e você também conhece testemunhos, que tinha um marido até beberrão dentro de casa, descrente, mas a mulher santificada, ela chega em casa, a presença de Deus vai pegar o beberrão de jeito. Aleluia, porque a mulher entendeu que ela não é apenas uma Eva, mas agora ela está nascendo do leão da tribo de Judá, e esse leão vai ter que rugir dentro de casa. Aleluia. Sai desse anonimato, desse lugar esconderijo. Prosseguindo, você fala assim, pastor, mas eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Seu marido não trabalha, né? Vagabundo. Seu marido fica o dia inteiro com a perna para o alto. Aí a mulher olha para o marido e fala assim, mas eu fiquei aqui com os filhos. Ele ficou, eu fiquei com a conta, eu fiquei com o trabalho, eu fiquei quase com a chão de despejo, eu fiquei com tanto troço na minha cabeça que eu estou tonto. Então não tem desculpa para a mulher. Porque assim como ele sai para trabalhar, como ele tem que vencer as guerras, a mulher também, se ela tiver com o filho, ou se ela tiver com a casa, ela tem meia hora, uma horinha para Deus e dizer, pai, eu estou aqui. Eu não sou apenas Eva, mas eu sou a igreja. Eu não nasci apenas do primeiro Adão, de uma carne e de uma costela, mas eu nasci do último homem espiritual. Quando o seu marido chegar do trabalho, dizer, nossa, que guerra foi hoje, você vai olhar para a cara dele, mas eu estava aqui, enquanto você estava lá fora, eu estava levantando um altar para você aqui, ó. Sabe por que homens não falam mais dentro de casa? Cansaram de guerrear, cansaram. Eu estou dando para você a estratégia. Cansaram. Mas talvez, mulher, até hoje você não sabia disso. Se olhar para o seu marido, ó, vou no vácuo, estou protegido, estou indo só no vácuo. A partir de hoje, você sai do vácuo e se posiciona ao lado dele. Se ele der o passo para a guerra, você dá outro passo. Se ele der mais um passo, você dá o passo. Vocês estão juntos na batalha. Pastor, o que Eva não se tornar uma mulher espiritual? A Bíblia diz que Deus vinha estar com Adão toda a viração do dia. Escute isso. Dentro do Éden não tinha pecado. Isso significa não tinha uma influência externa.
O Senhor vinha estar com Adão, fazer o quê? Adão, não peca, por favor. Não. Deus estava construindo um homem espiritual no Adão. Porque ele tinha sido feito um homem carnal, como Eva foi uma mulher carnal. Uma mulher terrena, uma mulher ser humano. Quando Deus constrói Adão, Adão está sendo feito um homem humano, terreno. Na viração do dia, Deus vem ministrar Adão. E Deus agora está colocando em Adão e construindo em Adão um homem espiritual. Então o que Deus estava fazendo? Adão, por favor, não peca. Não tinha pecado. Só tinha aquela bendita daquela árvore. Vai chegar um momento agora em que esta mulher, escuta, toda mulher que não trilha o caminho para Deus, trilha o caminho para a serpente. Quem você é, mulher? Toda mulher que não trilha o caminho para Deus, trilha o caminho para a serpente. Não adianta chamar pastor, não adianta pegar um milagreiro, não adianta nada. Adianta você trilhar o caminho para Deus. Por essa mulher não desenvolver a sua mulher espiritual, a sua vida espiritual, diz a Bíblia que quando eles pecaram, foram tirados. A árvore da ciência do bem e do mal estava no meio, assim como a árvore da vida também estava. Então onde estavam as duas árvores? No meio. Quando eles foram tirados depois de pecar, a Bíblia diz que se fechou o caminho. Olha para mim, diga comigo, caminho. Se fechou o caminho que conduzia até onde? Até a árvore. O que você quer dizer, pastor? Existe um caminho. Vamos lá. Quando a mulher não desenvolve a sua vida espiritual, ela entra pelo caminho. Ou ela desenvolve a sua vida espiritual, ou obrigatoriamente a sedução, a cobiça, vai fazer ela entrar por esse caminho. A minha pergunta é, falamos da natureza caída. Então agora você fala, o homem caiu, o Adão caiu. Então agora o pecado é a minha cobiça sempre. Por quê? Porque eu vim de uma natureza caída. Ei, Eva não estava em uma natureza caída. A minha pergunta é, o que seduziu ela até lá? O que conduziu Eva até lá? Pastor, hoje eu peco porque eu vejo. Não é assim? A concupiscência dos olhos, a cobiça da vida. A minha pergunta é, o que Eva tinha para conduzir ela no caminho até chegar à árvore do bem e do mal? Escuta, o falso empoderamento da mulher. O lugar que Deus não colocou a mulher é o lugar que ela quer estar. Agora esta mulher, quando ela não conecta com Deus, ela conecta com a serpente. Porém, é muito bom a gente falar do pecado depois da queda. Só que eu estou falando do pecado antes da queda. E que pecado é esse? O que seduziu esta mulher? Posso falar? Então a mulher chega para nós e fala, não pastor, sabe o que acontece? É porque a gente é levada, porque a gente é conduzida, porque a gente é seduzida. Sabe por que Eva pecou? E qual é a desculpa que Eva tinha? Se ninguém havia pecado. Eva botou a culpa em quem? Ela não podia botar a culpa em ninguém, porque ninguém havia pecado ainda. Pastor, então o que fez ela sair do lugar dela, entrar por esse caminho e ser seduzida até a árvore? Algo que não estava fora, estava dentro. Mulheres, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você nasce da costela, você carrega dentro de você uma essência, que se você não correr para Deus, você vai correr sempre para a serpente. Eu estou falando antes da queda. Não existia uma influência externa.
Eva não podia ver o pecado e desejar, falar, nossa, que coisa boa, agradável aos olhos. Ela falou na árvore, mas ela pegou o caminho e foi até a árvore. E que sedução é essa dentro de uma mulher que foi criada em lugar de perfeição? Que cobiça é essa que estava dentro de uma mulher, que o Senhor tirou da costela do homem e fez ela ali, e tudo era perfeito à sua volta. Isso fala de uma falta de relação com Deus. Ela até podia ter uma relação com o marido, mas ela não tinha relação com Deus. No momento, irmãos, em que ela olha aquele caminho, ela entra pelo caminho, e agora ela é seduzida até essa árvore. O que vai acontecer? Ela vai ver que a árvore é agradável aos olhos, o fruto bom para se comer. Posso dizer uma coisa para você? Quantas mulheres já enveredaram por esse caminho? E eu volto a dizer para você, que a omissão do seu marido e tudo o que ele faz nunca foi desculpa para você se conectar com a serpente. É nisso que eu creio. Pastor, mas aconteceu. Mas aconteceu com Eva e não com uma mulher espiritual. Porque se você é uma mulher espiritual, seu marido pode nem dar bola para você, porque o erro dele não vai justificar o seu. O que a minha mulher pode fazer comigo não muda o que eu sou. Sabe por que os casamentos estão desse jeito? Porque a maioria das mulheres estão mais conectadas com a serpente do que com o pai. Não desenvolvendo a sua vida espiritual. Não desenvolvendo a sua mulher espiritual. Todo homem nasce duas vezes, de mulher, nascido da mãe, depois nascido de Deus. Existem mulheres que só nasceram da mãe, mas não nasceram de Deus ainda. Não tem uma nova vida em Cristo ainda. Pastor, então estão dentro das nossas igrejas. Como nós sabemos que uma mulher nasceu de Deus? Olha para suas atitudes. O dinheiro faltou dentro de casa. Ela vai olhar para o Ricardão, aqui, ó. Dinheiro faltou dentro de casa. Daqui a pouco o dinheiro bate a porta aqui, ó. Meu marido ficou desempregado. Pode vir Ricardão e o diabo que for. A mulher tem joelho no chão. Porque até mesmo se o teu cônjuge errou, não te dá direito de errar. Porque aquilo que ele faz não muda o que você é. A não ser se você não for. Pastor, alguém te traiu na igreja, vou trair ele? Não, porque não muda o que eu sou. Ele pode me trair à vontade. Porque eu sou regido por um princípio. E no meu princípio não tem traição. Então fulano pode me trair, mulher pode me trair, o diabo pode me trair, o irmão pode me trair, mas eu não vou trair, porque não muda a condição que eu sou. Sabe por que estamos desse jeito? Porque é guerra. Não é contra o diabo, é guerra dentro de casa. E uma casa em competição e um reino dividido não subsiste. A mulher entrou pelo caminho. Por quê? Porque não entendeu a sua formação. Depois da sua formação, você tem o caminho. Toda mulher que não entende a sua formação, entra-se por esse caminho, para ir ao encontro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá, a mulher agora passou pelo caminho, foi cobiçada, foi seduzida, porque toda mulher que está em Deus, ela segura a onda. Ela chegou diante da árvore. Aí você conhece a história, a serpente falou no ouvido dela, e agora está acessando ela. Escuta, falso empoderamento da mulher. Hoje se fala muito sobre empoderamento da mulher. A mulher
Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior empoderamento de uma mulher não é mudar a sua roupinha, não é ser sedutora, não é achar que pode subir na cabeça do marido, não é achar que pode isso ou pode aquilo. O maior empoderamento de uma mulher é conhecer o poder do joelho que ela tem. Mas hoje se fala muito no empoderamento. A Eva correu, escuta, ela deixou o conhecimento de Deus, porque não conectou com o Criador. Sendo uma mulher apenas humana, deveria desenvolver a sua vida espiritual, assim como Deus vinha na viração do dia para desenvolver o homem, também deveria desenvolver a mulher. Mas o que ela faz? Árvore do conhecimento do bem e do mal. O que tinha nessa árvore? Conhecer o bem e o mal. Empoderamento. Eu não quero mais olhar da ótica de Deus, eu não quero mais olhar da ótica do meu marido, eu quero olhar em outra ótica. Escuta, sempre quando não se tem nada para fazer, se inventa. Sabe o que é isso? É essa mulher inventando o que não era para fazer, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era inacessível, era um conhecimento proibido. Ninguém poderia acessar essa árvore. A Bíblia diz que eles não poderiam nem tocar na árvore. O que ela faz? Estou aqui diante da árvore. Escuta, olha para mim. A serpente estava onde? Na árvore. O que tinha a árvore, pastor? Era um demônio? Não. A árvore era uma árvore terrena. Escuta, você sabe o que Satanás fez? O que Satanás usou para ludibriar a mulher? Não foi um capeta com chifre. Usou apenas algo terreno, dizendo: come aqui que você vai se empoderar. É que estamos vivendo nesse século. Mulher no mercado de trabalho. Amém. Isso. Crescendo, fazendo, e etc e tal. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Empoderamento falso da mulher vai levar ela a comer do fruto e acessar o que é proibido. Depois que acessou o que é proibido, a ruína e a queda entra na casa. Não tem formação, caminho e acesso. Agora ela está acessando. Ela não deveria nem tocar naquela árvore. Pastor, mas lá em Romanos 5, 6 vai falar que a culpa foi colocada no Adão. Não. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, vai falar que quem foi enganado e quem errou foi a mulher. Ela transgrediu. Porque a culpa também foi colocar, irmãos, pecado intransferível. Culpa de pecado é intransferível, isso é lei teológica. Por que então algo recaiu sobre o Adão? Sim, porque ele era o primeiro homem, o governador da terra. Só que não vem com esse negócio dizer que a mulher não fez nada. Fez. Paulo escrevendo a Timóteo falou: foi ela quem tocou, foi ela quem acessou e ela quem transgrediu. Está escrito. Agora, escuta comigo. Se Adão não tivesse comido, o que você me responde? Quem comeu primeiro? Eva. E se Adão não tivesse comido? Deus não poderia executar sobre Adão, irmãos. Não poderia. Porque ele era o governo da terra. Porém, a lei do pecado é intransferível. O que você está querendo dizer, pastor? O bananão do Adão comeu também, porque a mulher deu para ele. Mas quem comeu primeiro? A mulher. Empoderamento falso. Acessar o que não é dela. Acessar o que não está disponível. Quantas mulheres, irmãos, estão dentro de casa, estão nas ruas, querendo acessar o que não é dela,
querendo acessar o inacessível, querendo acessar o que é proibido, querendo acessar algo fora do tempo, querendo acessar aquilo que não é tempo de acessar, querendo acessar aquilo que não é para acessar, porque eu preciso crescer. Quantas mulheres que têm medo do divórcio, irmãos, correm para se empoderar, porque eles falam: se o meu marido me largar, pelo menos eu tenho uma boquinha, eu tenho alguma coisa. Eu quero dizer para você, a serpente acessou. Tudo que você acessa, aquilo também vai te acessar. Ela não apenas acessou, mas ela foi acessada. Escuta, a mulher agora carrega dentro de si, junto com o homem, algo que foi colocado dentro dela e dentro do homem por causa do acesso. E por causa disso agora o pecado entrou. O que vai acontecer? Os vários tipos de pecados, de contaminações estão no mundo. Essa mulher mais tarde, ela pode sofrer um abuso, ser abandonada pelo pai, e ela pode sofrer vários desgastes e traumas. Escuta, mulher espiritual, que eu vou dizer para você. Escuta bem que eu vou dizer para você. Quando você nasceu, o seu marido não estava com você. Talvez tentaram até te abortar. Quando você tinha 5 anos e talvez sofreu um trauma ou sofreu um abuso, o seu marido não estava com você. Quando você na sua juventude teve um trauma violento, o seu marido não estava com você. E agora você vai casar. Só que você vai casar vindo de um lugar aonde Eva já tinha sido acessada. E isso foi introduzido no mundo. O que vai acontecer agora? Ou você se torna uma mulher espiritual e não só fruto de uma costela, ou você vai entrar para dentro de um casamento como? Com aborto, abuso, trauma, rejeição, e você casou. Escuta, você vai pegar essa conta e vai jogar no colo do marido. Eu estou sendo bem claro. Se eu tenho que falar para o homem e falar para a mulher, eu estou dividindo, ok? Você não pode jogar no colo do seu marido aquilo quando você sofreu e ele nem estava presente. Alguns nem nascidos eram. Essa conta é sua. Como assim, pastor? Quando você se tornar a mulher espiritual, o Senhor vai carregar todas as suas cargas. O Senhor vai te preencher. O Senhor vai te fazer uma mulher autêntica. Sabe o que vai acontecer? Automaticamente você vai conseguir corresponder ao seu marido. Mas não jogue no colo dele a conta que não é dele. Não jogue na conta do seu filho a conta que não é dele. Eu estou cheio de carências, eu briguei com meu marido, eu desconto no meu filho. Não jogue, ele não tem nada a ver com isso. Porque as nossas casas estão destruídas. Porque precisamos desenvolver a mulher espiritual. Uma mulher só pode ser mãe. Uma mulher só pode ser uma esposa disjuntora autêntica quando ela assume o papel dela espiritual. Quantas coisas nos distraem, mulher. Quantas coisas tiram vocês do foco. Se não tem nada para fazer, inventa. Não, se não tem nada para fazer, vai orar um pouco, vai buscar o teu Deus um pouco. Eu estou indo para o final para dizer o seguinte para você. O seu marido não pode levar a conta. O seu filho não pode levar a conta que você passou por esse lugar. Pastor, mas a minha infância foi triste, eu compreendo. Pastor, mas o trauma que eu tive na minha adolescência foi terrível. Mas o abuso que eu tive na minha juventude foi terrível, sim. Pastor, a orfandade que eu tenho me assola, sim, eu entendo tudo isso. Eu entendo e não estou dizendo que a gente vai jogar você fora, muito pelo contrário. Eu quero jogar você para o alto. Eu quero levar você para aquele que pode resolver, curar.
Você quer ver uma coisa? Quem era o pai biológico de Adão? Pastor, a orfandade é muito ruim. Eu compreendo você. Eu sinto a sua dor, choro com você. Mas existe um caminho. Existe um caminho. Adão foi colocado e Deus vinha estar com ele. Mas ele não tinha um pai carne e osso. Deus foi pai para ele, mas ele não tinha um pai carne e osso. Pastor, então ele era meio órfão? Ei, tinha um pai que era biológico, espiritual, geracional, sei lá o que estava com ele toda a viração do dia, suprindo, construindo, edificando. Se você não tem, eu te apresento um que pode suprir você, mulher. Mas não jogue na conta, no colo do seu marido, que a conta que não é dele. Porque o meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez isso, porque não sei quem não fez isso, porque eu passei por isso. Marido, você é um miserável. Não, não é o marido. Sai desse lugar. Por isso eu volto a dizer para você, Eva foi a estrutura humana, mas em Cristo, mulher, você alcança a estrutura espiritual. Você quer continuar sendo só estrutura humana? Vai fracassar. Mas quando você desenvolve a sua estrutura espiritual, ei, não há quem possa te parar. Você vai ser uma coluna forte ao lado do seu marido. Aleluia! O Senhor vai mover a sua casa. O Senhor vai tocar os seus filhos. Mas não toque no seu marido, nos seus filhos. Jogue no colo deles uma conta que não é deles. Uma conta que um não tinha nascido. A conta que o outro não estava nem presente. E você pega as suas carências e ausências e joga tudo no colo do marido dentro do casamento. Não, não é assim. Por isso eu creio naquelas mulheres de joelho. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: toda mulher que entende a sua formação humana e espiritual, ela nunca adentra o caminho, quanto mais acessar a árvore. Pastor, mas ela não tinha nem pecado no Éden, ela foi seduzida, foi carregada, sabe por quê? Porque na sua formação não desenvolveu a sua vida espiritual. Nós estamos num tempo, eu vou falar para você, escuta. Nós estamos num tempo seguinte, sabe qual é o tempo? A mulher que anda com a Bíblia, a mulher que diz que ora, a mulher que isso. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Você olha a roupa, você olha as práticas, você olha tudo, você fala, essa mulher, não sei se ela ora de verdade. Eu não sei que ela vem para a igreja, mas não sei, só deve estar a alma dela aqui. Porque a gente não vê uma reação dessa mulher. A mulher fala de identidade, ela fala de guerra espiritual, ela fala disso. Quando entra aqui, você olha para as vestes dela, você fala, que mulher é essa? Da onde saiu isso? Não tem vida com Deus. Só tem um disfarce. Ó. Mas não tem vida com Deus. Porque a mulher que tem vida com Deus, primeira coisa, ela vai olhar para ela. Vai olhar para a saia dela, o corpo dela, a vida dela, e falar, isso aqui não condiz com o meu Deus. Quer denunciar uma mulher que tem vida com Deus? Olha para a sua roupa, olha para as suas atitudes, olha para a sua vida dentro de casa, olha para quem ela é, olha para aquilo que ela fala. Você vai ver uma mulher que tem altar em Deus. Nós estamos cheios de mulher carregando Bíblias. Seminário, congresso, sei lá o que, congresso disso, a superpoderosa, aí sei lá o que, as voadoras, e aí você vai vendo aquele monte de mulher, você fala, meu Deus, é um exército poderoso, vai derrubar o capeta, mas quando você vai vendo, irmãos, não tem muita coisa que está dizendo que elas são. Você começa a olhar as atitudes, você olha as vestes, sim, você olha os intuitos, as impulsões, as cobiças, você fala, essa mulher nunca esteve com Deus. Enquanto ela tinha que estar preocupada com a casa, com Deus, estar preocupada com a roupa, aonde ela vai desfilar de moda.
mas ela traz uma Bíblia desse tamanho. Nunca teve vida com Deus, nunca desenvolveu a sua vida no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Hoje, você pode começar a ser uma nova mulher. Eu termino para você dizendo: Eva foi a mulher que não entendeu a sua estrutura e entrou por um caminho. Toda mulher que não desenvolve a sua estrutura correta, ela vai entrar pelo caminho. O fim desse caminho é cobiça, sedução e queda. Mas lá no Evangelho de Mateus fala de uma menina, mais ou menos aos seus 17 anos, que se por uma mulher entrou o pecado, por outra mulher estava vindo a salvação do mundo. Quem é essa menina? Uma donzela, 17 anos. Você acha que ela estava vulgar? Você acha que ela não tinha altar com Deus? Você acha que ela era qualquer uma? Ei, tinha uma Maria com o altar erguido. Tinha uma Maria que respeitava Deus. Tinha uma Maria que respeitava a igreja. Tinha uma Maria menina, que o Senhor olhou e falou: tem tantas outras, mas essa aqui está irresistível. Ela vai colocar a salvação no mundo. Ei, Eva, se você não entendeu a estrutura espiritual e não levantou o seu altar, ei, uma menina vai trazer a salvação. Posso falar? Porque menina era virgem, não sabia nem como fazer. Deus está procurando quem está entregando a sua inocência. Deus está procurando as mulheres que entregam a sua inocência. Deus está procurando as mulheres que não sabem fazer. Eu vou lhe ensinar, mulher. Deus está procurando mulheres hábeis, preparadas para inocular o Cristo lá dentro. Ah, meu Deus, aonde essas mulheres pisarem, a terra será tocada. Menininha de 17 anos, virgem. O Senhor falou: aquela tal da Eva era empoderada, abusada, cobiçosa, queria grandeza. A árvore do conhecimento do bem e do mal falava de não olhar na ótica. Eles já tinham conhecimento. Tanto que Adão deu nome aos animais. Não é que viria conhecimento, era substituir o conhecimento. Não olhar mais na ótica de Deus, mas orar agora na ótica dela. Autonomia do saber. Sabe o que Deus fez? Não. Passou-se toda a antiga aliança. E eu termino dizendo, o Senhor falando: eu achei uma menina. Eu estou procurando as meninas. Eu estou procurando as meninas que quando chegue diante de mim estão desarmadas. Eu estou procurando as meninas que eu vou mover, que serão verdadeiras colunas dentro do lar. O marido pode ser fraco, o marido pode estar desempregado, o marido pode ser o que for, mas o que ele é não vai mudar a menina que você é. Deus vai te usar dentro do lar, Deus vai te usar dentro de casa. Fica de pé comigo, e você vai levantar dentro da sua casa um exército lá dentro. Mulheres, o Senhor tem um negócio com vocês. Por uma empoderada ela derrubou todo o plano, mas por uma menina inocente, Deus moveu para trazer a salvação ao mundo. Não confie na sua estrutura humana, não confie na sua estrutura terrena. Existe uma estrutura espiritual. Aqueles que nascem do último Adão e não do Adão carnal e terreno. Ah, mulher, se você entender isso hoje, se você entender isso hoje, Deus pode mudar a história do seu lar, da sua casa. Existem tantas coisas bobas, supérfluas,
que levam até o dinheiro da sua casa, que você se envolve, se envolve com o céu, mas o meu marido vai olhar para outra, o teu marido também quer uma mulher espiritual. Desarme-se nessa noite.